A importância da participação pública em pesquisas. Bom, para quem escutou o último episódio, já viu que falamos sobre esse tema na área da saúde e dessa vez vamos falar de novo, porque sim, esse é um assunto extremamente relevante para o que acreditamos aqui no Impacto Científico. Eu queria saber mais como funciona na prática, os métodos usados, quem financia essas pesquisas e, mais ainda, como é fazer tudo isso em uma instituição privada sem fins lucrativos e independente. No episódio de hoje, eu conversei com a Marisa Ville, cofundadora e diretora executiva da Rede Conhecimento Social, uma organização do terceiro setor que promove a participação social por meio da construção coletiva de conhecimento, conectando e mobilizando pessoas, grupos e organizações para estimular a compreensão e a transformação de seus contextos. Na conversa, a Marisa nos conta como funciona a RECOS, a Rede de Conhecimento Social, quais métodos eles usam e alguns resultados dos projetos que eles já fizeram. E o interessante é que em alguns dos projetos, alguns dos focos deles de atuação é trabalhar com crianças e jovens como pesquisadores. Então é muito imperdível para quem está pensando em como conectar as pessoas de diversas idades e contextos em seu processo de pesquisa. Além disso, conversamos sobre os preconceitos de fazer pesquisa fora da universidade. Foi uma delícia de conversa e eu espero que faça sentido para você. Eu sou Isadora Matiello e você está ouvindo o Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Episódio de hoje: como é na prática produzir conhecimento que transforma? Um bom episódio para você! Marisa, eu quero te agradecer por ter topado. Finalmente as nossas agendas conciliaram, né? E eu tô bem feliz de estar aqui com você. Acho que você tem muita coisa para contar, tem muito a ver, muita sinergia com o impacto científico. Mas para começar, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Então, quem é você e o que você faz? Isa, obrigada pelo convite, por ter insistido da gente conciliar as nossas agendas. Eu estou bem feliz de estar aqui. Eu, de formação, sou cientista social. Eu não consigo definir qual área das ciências sociais que prevalece na minha formação, então me apresento assim, não como socióloga, nem antropóloga, mas cientista social, porque penso na fusão das cadeiras todas, né, da ciência política. Também sou graduada em letras. E aí eu fiz um mestrado num programa interdisciplinar na USP que se chama Mudança Social e Participação Política. Tá. Que justamente tem esse foco em pensar como entender fenômenos, né, estudar de diversas áreas de conhecimento, como que isso está impactando social e politicamente o mundo, né? Uhum. Trabalho com pesquisa já desde 2008. Uhum. Trabalhei algum tempo no Ibope, fazendo pesquisa de opinião pública. De lá eu fui para uma instituição sem fins lucrativos, que era financiada pelas empresas do Grupo Ibope, que era o Instituto Paulo Montenegro. E aí lá eu fui trazendo mais forte, né, essa veia da pesquisa social, pensando não só em usar a pesquisa como um produto em si, né, mas o fazer pesquisa, o processo da construção da pesquisa como uma ferramenta de promover a participação social, a difusão de conhecimento. E aí, em 2016, o Instituto Paulo Montenegro fechou. E aí eu, a Ana Lima, que era a minha diretora lá, e o Rodrigo, que era meu colega, né? A gente se reuniu e fundou a Rede de Conhecimento Social para dar continuidade a esse eixo, justamente, de trabalhar a pesquisa como ferramenta de promover a participação social, tanto pela difusão dos dados, né, que a gente mesmo produz, mas também por uma parte de formação mesmo, de ensinar lideranças comunitárias, jovens, até crianças e adolescentes a produzirem conhecimento sobre o seu próprio contexto e, com isso,
irem, enfim, melhorando o lugar onde eles moram, ou aprendendo melhor a trabalhar com certas causas, né, com que atuam. E aí, desde então, eu venho trabalhando com isso. Ai, que maravilhoso. Ainda bem que vocês continuaram, né? Eu acho que É, foi, acho que foi nessa época que a gente se conheceu, né? Foi em 2015, 2016, talvez, né? Foi antes da Recos e agora depois, foi em 2016, então, que vocês fundaram. foi. Legal. Eu nem acredito, né, que já faz tudo isso de tempo. Já tem 8 anos de instituição. A gente Sensacional. a gente está construindo a teoria da mudança, né, da rede de conhecimento social, pensando que a gente daqui 2 anos faz 10, né? Então, como Uhum. que a gente quer estar quando chegar nesses 10 anos de instituição, assim? Que legal. Não, é muito, muito bonito de ver, é gostoso e são pessoas sérias que a gente admira muito. Então, o sucesso fala por si só. E eu acho que você já começou a falar um pouco, então, da rede de conhecimento social. Então, trazer essa questão da participação pública, participação social por meio da pesquisa. Mas eu queria que você contasse um pouco mais como que vocês fazem isso, né? E as áreas de atuação. Sim. Bom, áreas de atuação a gente tem várias, né? Uhum. Pensando que a gente pensou a rede de conhecimento social não para ter uma área temática específica, como era, por exemplo, no Instituto Paulo Montenegro, a gente trabalhava com a educação como um foco, né? Tá. Mas a gente entende que a produção de conhecimento ela passa por várias áreas, né? E que a nossa causa, né, seria a participação social, né? Assim, então, de alguma forma, a gente está olhando mais para pesquisa e para, enfim, a interação entre as pessoas, os processos formativos, enquanto uma forma de fortalecer a democracia. Uhum. E aí, com isso, a gente trabalha com vários temas. Obviamente, alguns são mais fortes, né, dentro do nosso trabalho, que a gente vem fazendo mais atividades, mas Uhum. muitas vezes esses temas se cruzam com públicos específicos, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, com o tema das juventudes, direitos das juventudes. E aí, com isso, a gente trabalha diretamente também com o público jovem, né? Uhum, sim. É ao mesmo tempo um assunto e ao mesmo tempo um público com quem a gente trabalha, que é um público prioritário. A mesma coisa sobre direitos de crianças e adolescentes. Isso é uma área temática, né, muito forte para a gente. Só que a gente também traz as próprias crianças e adolescentes como coautores das pesquisas que a gente faz, Que legal. como exploradores do seu território, a partir de imagens, né, de fotografias, de desenhos, com várias linguagens, né, que a gente trabalha de produção de conhecimento. Uhum. E outros temas que a gente tem trabalhado, que se cruzam com... Bom, e democracia, né, que eu falei que é o nosso tema prioritário, então isso se cruza com praticamente tudo que a gente faz. Uhum. Mas dentro disso tem vários cruzamentos possíveis, né? Então a gente tem trabalhado com muitas questões ligadas à pauta ambiental e principalmente questões climáticas já há bastante tempo. Uhum. E que agora está cada vez mais forte, né? Porque é impossível ignorar tudo que está acontecendo. Então, cada vez mais as pessoas têm olhado para isso. A gente tem trabalhado também com o eixo de empreendedorismo, então produzindo conhecimento em parceria com algumas instituições que fazem formação empreendedora, e não tanto numa perspectiva de fazer as pessoas só ganharem dinheiro, mas o empreendedorismo como uma forma de fortalecimento de territórios, né? De fortalecimento de grupos específicos que são minorizados. Uhum. Então tem sido muito bacana isso. Muito legal, assim. Depois eu quero entrar na questão de crianças e jovens, como que isso acontece na prática. Mas como que é a questão da pesquisa em si? Que tipos de métodos ou metodologias que vocês usam? Que tipo de pesquisa que vocês fazem? Bom, por conta da trajetória que eu contei, né, de ter vindo como um derivado do Instituto Paulo Montenegro, que tinha a ver com o Ibope, né, essa empresa super reconhecida, né, no Brasil na parte de opinião pública, muito da nossa referência de partida são as pesquisas de opinião pública mesmo, né? Uhum. Então a gente acaba trabalhando muito com pesquisa de opinião, mas não só por ela, né? A gente trabalha com métodos que são participativos, principalmente. O que isso significa? E aí a gente tem um método específico, né, que a gente trabalha, que é a perguntação. Uhum.
A perguntação nada mais é do que a gente trazer o próprio público, que seria o pesquisado por essas pesquisas de opinião pública, mas como coautor da pesquisa. A gente traz as pessoas, por exemplo, um grupo de jovens, se a gente está estudando, para dar um exemplo prático, durante a pandemia a gente fez uma pesquisa que foi a Juventude e a Pandemia do Coronavírus. A gente constituiu um grupo de 15, 16 jovens pesquisadores em vários lugares do Brasil, de diferentes contextos. A gente se reunia por um período semanalmente, depois foi espaçando um pouquinho, ficou mensalmente, né, esses encontros. Eles recebiam uma bolsa para ser jovens pesquisadores, estudando como que era o impacto da pandemia na vida das juventudes. Então, a gente vai fazendo um trabalho que é, ao mesmo tempo, nossa equipe, que sabe fazer pesquisa de opinião assim há mais tempo, com pessoas que ainda não sabem fazer uma pesquisa de opinião, mas que a gente considera, né, que quem mais especialista do que um jovem sobre juventudes, né? Ainda mais nesse contexto. Então, a gente traz esses especialistas, entre aspas, né? Que são as pessoas, a experiência da vivência, né? Para integrar esse processo da construção da pesquisa. E aí a gente trabalha o quê? Desde a construção das perguntas orientadoras da pesquisa, a gente levanta hipóteses junto com eles, aí depois vai identificar melhor como que vai ser o nosso recorte amostral, onde que a gente vai atrás para fazer essa pesquisa, qual que vai ser o instrumento de coleta de dados, constrói isso junto com eles, então bola as perguntas que vão ser feitas para os outros jovens, aí define com eles como é que vai ser o espalhamento, né, dessa pesquisa, se vai ser entrevista, se vai ser link, se vai ser, enfim, qual que vai ser o método disso, né, da coleta, e aí a gente faz essa mobilização aí para coleta de dados e todo mundo sempre contribui, né, com esse momento, de formas muito diferentes, dependendo do projeto, mas depois que passa a coleta de dados, a gente volta com essas pessoas para continuar o processo fazendo análise junto com elas. E da análise, pensar o que dá para fazer de desdobramentos. Isso é um ponto bem importante assim, do processo, né? Por isso que a gente chama de perguntação, porque a gente não para na construção dos dados, simplesmente, né? Na análise disso. A gente sempre tenta pensar que uso a gente faz desses dados que foram produzidos. Seja, por exemplo, num contexto de desenvolvimento de um território, que aí a gente vai pensar como que isso se desdobra num plano de ação, ou seja, num sentido como esse exemplo da pesquisa Juventudes e a Pandemia, é na mão de quem que essa pesquisa tem que chegar, por exemplo, já que a gente não tinha dados, né, públicos para falar como que as juventudes estavam vivendo esse período, como que a gente acessaria diferentes parceiros institucionais, pessoas, né, que pudessem levar esses dados adiante, enfim. A gente tenta fazer esse processo de incidência, inclusive, né, a partir do que é produzido. E isso daí a gente vai fazendo a muitas mãos, então. A gente tem esse lado nosso da equipe de fazer a formação e, por outro lado, tem os jovens que estão numa formação prática com a gente, né? A gente não acredita só em sentar todo mundo numa sala e passar um monte de conceitos para eles, né? A ideia é que a gente faça, de fato, uma construção coletiva de conhecimento, e não que cada um conduza a sua própria pesquisa, mas sim que aquele grupo desses 16 pesquisadores estejam olhando para uma coisa em comum, que isso daí facilita o processo de transformar isso em uma ação ou em uma divulgação mais relevante, né? Aumentar o alcance dessas atuações, né? Nossa, não, muito interessante, assim, só dessa fala já tem 1000 perguntas aqui. Vamos lá, vamos ver se eu vou tentar fazer uma por vez, né, pra gente não atropelar. Como que começam essas pesquisas? De onde surgem? Eu entendi que vocês vão construir as hipóteses, né, junto com os jovens, aqui no caso do Perguntação, mas o tema, de alguma forma, por que é aquela comunidade? Quem que escolhe? Vamos lá, vamos começar por essa. Tá. A resposta sempre vai ser depende. Igual pesquisadores, né? A gente adora. Faz parte. Aqui estamos em casa com essa resposta. Isso. Sempre depende. Depende por quê? A gente é uma organização sem fins lucrativos que sempre atua em parceria com outras. Tá. Por isso, a ideia de ser a rede de conhecimento social, né? Porque a gente está sempre trabalhando em rede. Seja com os pesquisadores, seja com outras instituições, enfim. E aí,
A grande maioria dos trabalhos que a gente faz ou nascem a partir de um parceiro que traz a proposta para a gente. Tá. Para dar um exemplo prático também, a própria pesquisa Juventudes e a Pandemia, né? Quem começou essa mobilização para fazer essa pesquisa, para entender como as juventudes estavam vivendo o processo da pandemia, foi o CONJUVE, né? O Conselho Nacional da Juventude, que começou a se articular com algumas organizações que compunham ali o conselho, e aí foi ampliando, e no paralelo, a gente da Rede de Conhecimento Social, junto com o Porvir, que é uma outra instituição super parceira nossa, a gente estava no paralelo também falando sobre fazer uma pesquisa para entender muito mais do lado da educação, porque com as escolas fechadas e tudo mais, né, a gente tinha muito essa experiência de trabalhar com estudantes juntos, né? Então casou o que o pessoal do Conjuve vinha falando da necessidade de entender, inclusive sobre impactos na vida econômica, né, na questão, na dimensão do trabalho e tal, com essa vontade que a gente estava de colocar uma pesquisa para rodar, para ter dados nesse período. Então foi um encontro ali de demandas e vontades. E aí teve várias instituições, né? Fundação Roberto Marinho, a Unesco, foram muitas instituições, né? Eu não vou nem arriscar falar todas, porque são muitas. Boa, boa. Não, mas dá para entender. E esse é um exemplo, assim, em que tem esse encontro de vontades. E aí a gente vai construindo junto, né? Mas tem algumas situações em que a gente trabalha numa perspectiva mais, por exemplo, de fazer uma avaliação de um programa que vem sendo implementado por uma instituição. Um exemplo disso é uma parceria que a gente tem já de longa data, por exemplo, com a Aliança Empreendedora, para dar o exemplo, né, do empreendedorismo. A Aliança Empreendedora, ela faz várias formações de empreendedores em vários lugares do Brasil. Essas formações têm metodologias diferentes e a gente há muitos anos faz a avaliação desses programas para que a Aliança Empreendedora possa tomar decisões baseadas nessas pesquisas sobre como que está sendo e o que eles podem ter de redesenho de rota, quais são os impactos que eles estão vendo, que eles estão realizando enquanto instituição. A gente chama dessa avaliação integrada, né, do trabalho deles. E a gente faz isso a partir de muita escuta. Só que isso vem de uma demanda da própria Aliança Empreendedora, né? Olha, a gente quer entender melhor como está funcionando a nossa atuação, a gente quer fazer isso através da escuta de quem está passando pelos nossos projetos, e aí a gente faz esse processo com eles, né? Então tem um pouco de tudo. Então, assim, o perfil desses parceiros normalmente são pessoas também que atuam no terceiro setor. Ou vocês fazem com empresas também? Assim, se for uma empresa, necessariamente é voltada para a atuação social. Perfeito. A gente não faz pesquisa de mercado, a gente não faz pesquisa que não seja voltada para uma finalidade de desenvolvimento social, né? Pensando que a nossa grande missão institucional é justamente o fortalecimento da democracia, promover a participação das pessoas, de grupos específicos da sociedade. Então, a gente entende que as demandas que venham de empresas, se vierem, elas têm que estar casadas com a realização dessa nossa missão enquanto organização da sociedade civil. Senão não faz sentido para a gente, né? Aí a gente criaria uma empresa para ser captadora de recurso, né, da nossa ONG. Não, com certeza, perfeito. E aí, voltando um pouco na parte de como essas pesquisas começam, como que vocês abordam as organizações ou as pessoas e convencem elas a participar dessa pesquisa? Porque eu imagino que é um tempo grande de dedicação, né? De pensar nas perguntas. É um tempo grande de dedicação, mas também é muito variável. Porque dependendo da pesquisa, a gente precisa fazer ela de forma muito rápida para poder incidir sobre o que está acontecendo, né? A própria primeira edição do Juventudes e a Pandemia, para seguir no mesmo exemplo, a gente fez muito rápido. A gente não sabia quanto tempo a pandemia ia durar. E aí a gente falou assim, bom, precisa acontecer muito rápido isso, então a gente vai fazer. E fez, assim, meio que em tempo recorde. Em 3 meses a pesquisa ficou pronta, completamente, assim, com dados analisados. Caramba! E foram 16 mil respostas de jovens de todo o Brasil. Uau!
porque Uau. estava todo mundo desesperado, querendo saber o que estava acontecendo. Os jovens do Brasil todo querendo ser escutados sobre como que eles estavam se sentindo. E a gente teve relatos de jovens que responderam à pesquisa e falavam assim: nossa, eu precisava muito disso, eu me senti conversando com alguém, sabe? Eu estava precisando desabafar e tal. Mas a mobilização, propriamente, né, desse grupo de pesquisadores, ela também é muito variável de acordo com o tempo que a gente tem para fazer a pesquisa, né? Então, no caso da segunda edição do Juventude e a Pandemia, que foi em 2021, que a gente já não tinha... A gente já sabia um pouco mais, a gente já sabia que não ia ser tão rápido. A gente pensou num prazo mais longo. A bolsa, né, ela foi por, acho que foram mais de 6 meses de interação com esses jovens pesquisadores, né, uma coisa mais programada e tudo. Mas aí eles já sabiam como funcionava. Mas é sempre assim, a gente oferece, quando possível, um recurso para reconhecimento até da contribuição dessas pessoas, né? É Que justo legal. que se tenha uma Perfeito. remuneração por esse trabalho enquanto pesquisadores. Que legal. A gente também oferece certificado para as pessoas, independente de quem elas são, independente da idade, independente de escolaridade, não importa, né? Se as pessoas estão contribuindo com a pesquisa, elas vão ser remuneradas e elas vão receber um certificado por isso. E é muito engraçado, assim, Isa, porque em algumas vezes, algumas pessoas, dependendo do contexto, acabam topando muito mais pela remuneração. Uhum. Porque falam assim, isso daí vai fazer bastante diferença no meu orçamento, então eu vou porque preciso. E aí, quando chega num certo momento, a pessoa está tão engajada já em Uhum. fazer as discussões e se envolver, e aí ela vai despertando a curiosidade, porque pesquisa é isso, né? É ficar matando curiosidade o tempo todo. É. As pessoas se engajam tanto que até esquecem que estavam lá, mais pensando na remuneração do que não, assim. Que legal, nossa. Eu até ia te perguntar se alguém já quis virar pesquisadora após essa interação, né? Porque é Já. muito imerso, né? Você comentou que é um número específico, 16? Isso no Juventude e a Pandemia, né? Foram Ah, tá. 16. Se eu somar a nossa rede de. A gente tem uma rede de jovens pesquisadores que Ah, que participam legal. de várias pesquisas. Tem alguns que estão com a gente desde 2016, do primeiro projeto que a gente fez. A gente estava até brincando que daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma rede de não mais jovens pesquisadores. Ó, novas gerações, né? A gente vai passar a chamar de rede de cidadãos pesquisadores, né? Porque aí Uhum. a gente consegue abarcar todas as idades. Mas essas pessoas continuam com a gente por bastante tempo, né? Dependendo do desenvolvimento, e participam de várias pesquisas que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? E aí o envolvimento delas também vai mudando um pouco de perfil, sabe? Então, participou de uma, então já passou por uma formação, aí vai participar de outra, aí já tá falando de um outro lugar, assim, né? Porque já tá entendendo um pouco melhor como que é a... Não precisa ficar tanto tempo pensando, nossa, como é que eu faço isso, como é que é o método, tá? Porque já tá mais conhecedor do método. Mas a gente tem alguns relatos, assim, que até emocionam bastante a gente, assim, de alguns jovens que começaram muito novos com a gente e falam, ai, nossa, eu comecei a ver várias outras oportunidades a partir desse trabalho que a gente fez com vocês. Tem alguns que estão agora fazendo mestrado e Ah, que que não tinham nem demais. começado a graduação ainda. Uhum. Eu recebo vários pedidos assim de alguns jovens para tipo cartas de recomendação para isso, para ingressar em alguma pós-graduação, né? Alguma coisa contando assim. O Que legal. máximo do máximo para gente é quando a gente vê que eles colocam lá no LinkedIn deles, Uhum. jovem pesquisador da rede de conhecimento social, que a gente fala, nossa, é de fato uma coisa que eles estão identificando como relevante, né, enquanto formação, enquanto experiência, para a Com certeza. carreira, enfim. Uhum. Nossa, com certeza. Eu não sabia dessa parte. Que demais, assim, nossa, fiquei mais apaixonada ainda pela rede. Mas então, assim, mas nisso surgiu uma dúvida, porque eu achei que, por exemplo, surgiu uma pesquisa, uma demanda. Então, que nem eu vi que vocês foram para Recife faz pouco tempo, né? Eu achei que vocês fossem conectar esses jovens pesquisadores ou fossem começar com os pesquisadores de lá, as pessoas que estavam ali.
Mas também tem algumas pessoas da rede que não necessariamente são de Recife, então, como um apoio, como que funciona isso? Mas Porque... como um apoio, é Tá, isso. tá, No caso desse projeto de Recife, especificamente, a gente trabalha com jovens só de lá. tá. E aí o apoio vem da nossa equipe interna, né? Assim, que vai lá para fazer as oficinas, que vai lá para fazer as formações. E aí, nesse caso de Recife, é um exemplo super legal, porque a gente está trabalhando com um método que é diferente, inclusive. Não é a perguntação que a gente está fazendo lá, a gente está trabalhando uma Assembleia Cidadã e, ao mesmo tempo, também um edital, uma parceria com a Prefeitura, né, Secretaria de Juventude do Recife. A gente recebeu um recurso da Bloomberg Philanthropies, tem esse Fundo de Ação Climática das Juventudes, e que eles estão apoiando municípios para implementar projetos de juventudes. Então, a gente abriu um edital para jovens se inscreverem, né, para fazer projetos de intervenção nos seus territórios e tudo mais. E no paralelo desses editais, a gente foi fazendo essa Assembleia Cidadã por sorteio aí no município, em que a gente fez um movimento bem intenso assim, de recrutamento de jovens, em algumas metodologias de recrutamento, em que a gente fez uma visita porta a porta em alguns bairros que a gente sorteou para poder cadastrar interessados em participar. Fez também uma divulgação. A Secretaria de Juventude, né, ela tem acesso a um sistema interno da prefeitura, tipo um cadastro, né, que eles têm com muitos nomes. E aí eles dispararam nesse aplicativo, né, de consulta e tudo mais, esse também convite para jovens se inscreverem. A gente teve mais de 700 jovens inscritos para participar da iniciativa e a gente só tinha 40 vagas. Uau, caramba! E Meu a Deus. metodologia da Assembleia Cidadã por sorteio, ela justamente pensa no sorteio das pessoas, tentando garantir uma certa representatividade do território. Legal. Então a gente pensa numa distribuição de uma quantidade equilibrada de pessoas para cada território, equilibrado mais ou menos de distribuição de idade, de gênero e assim por diante. E aí dessas 700 e poucas a gente sorteou 40. E aí a gente vai ligando para essas 40 sorteadas e falando, você topa mesmo? Aí tem algumas substituições que a gente faz, né, dessa parte do sorteio, sempre tentando garantir ainda a continuidade, né? E aí, nesse caso, a gente trabalhou só com pessoas moradoras mesmo do Recife. Entendi. E aí, esses jovens, esses 40, fazem um processo, né? A metodologia se chama ou Assembleia Cidadã ou Mini Público, enfim, que é um trabalho que o Delibera Brasil trouxe para cá, né, para o Brasil, e que a gente trabalha junto com eles justamente porque tem esse cruzamento entre uma fase de conhecimento, em que a gente traz algumas referências conceituais do tema, né? Lá no caso a gente estava falando de questões climáticas municipais, então faz um aprofundamento para equilibrar o conhecimento de todo mundo sobre essa temática. E aí a gente traz também uma fase de deliberação baseado nesse conhecimento que todo mundo absorveu ali, né? E que teve muita troca, então de cada um falando como é no seu contexto, contextualizando esses conceitos no contexto local mesmo, né? Assim, pensando nas políticas locais, pensando no que não tem, pensando em situações que já aconteceram, né? No caso do Recife, teve o problema das chuvas, né? Muito intensas em 2022, né? Então foi muito interessante fazer esse processo. E aí no final, depois a deliberação, depois o resultado dela é a construção de um conjunto de recomendações. E nesse caso vai parar na mão direto do poder público. Entendi. A própria prefeitura, né, vai receber essas recomendações desses cidadãos, né, desses jovens, para desenhar melhor, né, a política local de ação climática do Recife, assim. Que legal, que legal. Então tá em trâmite agora, vocês já entregaram para a A prefeitura. carta a gente ainda não entregou, a gente estava esperando passar a eleição. Ah, boa, é um bom ponto, um bom ponto. E tem algum outro resultado de algum projeto que já passou, assim, que você possa compartilhar para ficar bem concreto, assim, após essa pesquisa, o que gerou, assim, de ação? Eu acho que sim, tem
que eu gosto muito, até para trazer de volta o assunto crianças e adolescentes, né? Sim. A gente, para falar até de outro método que a gente trabalha também, né, de Uhum. construção de conhecimento, a gente trabalha com uma metodologia que a gente chama de olhar das crianças. Olhar das crianças, a gente criou baseado em outras metodologias, né? Um pouco de antropologia visual, um negócio chamado photovoice, enfim, uma coisa que é baseada em imagens e construção de conhecimento a partir dessas imagens. É um método bem simples, na verdade, em que a gente reúne um grupo de crianças, e aí a gente trabalha desde a primeira infância mesmo, a partir dos 2, 3 aninhos de idade, eles já começam a participar disso com a gente. Caramba! A gente Nossa. reúne essa galera junto com alguns adultos de referência para eles, né? Pode ser os pais, ou pode ser os educadores, enfim. E aí, a gente faz meio que um bate-papo, assim, meio que a gente chama, a primeira etapa que a gente chama de sensibilização. Essa sensibilização nada mais é do que explicar que o que a gente vai fazer é refletir sobre o que eles gostam e o que eles não gostam na cidade deles, ou na escola deles, ou, sei lá, no abrigo que eles moram. E daí a gente faz essa sensibilização pedindo para eles desenharem alguma coisa. Às vezes a gente pede para eles fazerem um desenho coletivo, tipo, desenha aqui em volta da escola e tal. Ou às vezes a gente pede para eles fazerem cada um desenho, assim, depende um pouco do perfil do grupo. Mas a ideia deles entenderem que a brincadeira agora é avaliar, sabe? O que é legal, o que não é legal, o que é bonito, o que é feio. E aí a gente vai colocando eles na brincadeira. Daí, a próxima etapa, a gente entrega câmeras fotográficas na mão dessas crianças. Câmeras, E vai. câmeras. Câmeras. Não é celular. Até dá para fazer com o celular, mas a gente gostou tanto de fazer com a câmera, porque vários deles nunca viram uma câmera na Pois é. vida. Porque para eles o que tira foto é celular. Tem que ter o momento de ensinar como usa, né? Exatamente, exatamente. E a gente no começo ficava assim, meu Deus, como eu tô velha. Muito bom. E aí a gente entrega essas câmeras por grupinhos, assim, ou duplas, depende da quantidade de pessoas. E aí vai fazer uma circulação com eles em volta da escola, ou próximo, sei lá, do centro cultural, onde a gente está fazendo a oficina. A gente fez isso em vários SESCs, por exemplo, né, também. E aí a gente vai fazer uma circulação e eles vão tirando foto de coisas que eles estão vendo na cidade, que eles gostam ou que eles não gostam. Que são espaços que eles acham legais, por exemplo, que eles podem brincar, ou espaços que eles não conseguem ver que são legais, coisas que eles vão identificando ali na cidade, né? Ou dentro da escola também, eles podem fazer essa circulação, né? E identificar coisas que eles gostam muito dentro dessa escola, ou enfim, qualquer equipamento. E aí é super legal, porque essa metodologia a gente criou pensando em olhar para a cidade. Porque aí, enquanto a gente vai circulando com eles, a gente vai perguntando, vai conversando, vai entendendo por que eles estão tirando essa foto, vai se aprofundando. E vai anotando. E vai anotando, vai registrando tudo. E é uma brincadeira para eles, né? Tem um caso, né, que a gente foi para Brasilândia, aqui em um bairro de São Paulo, que é bastante íngreme, né? Tem muita ladeira. E a gente desceu uma ladeirona enorme, assim, era uma volta no quarteirão em volta da escola deles, né? E a gente desceu essa ladeirona e tinha um pedaço, gente, que a gente, com perna de adulto, tinha dificuldade de descer, assim. E a gente falou, nossa, meu Deus, que lugar perigoso, tal. As crianças amavam aquele lugar. Porque elas podiam brincar, era tipo um lugar de muita aventura para eles, né? E isso mostrou muita coisa pra gente, né? Como o brincar na cidade pode vir de situações muito diferentes, né? Que a gente enxerga só como um perigo, mas aquilo poderia ser melhorado, né? A segurança, mas que poderia ter ali alguma intervenção. Bom, termina esse processo da circulação, a gente volta para o equipamento e pede para eles fazerem uma espécie de curadoria, que é a terceira etapa. Nessa curadoria, eles vão dar nome para a foto,
eles vão escolher as fotos que eles acham que são mais legais para representar esses lugares que eles foram visitar e tudo mais. E aí é o fruto desta curadoria e dessa escuta que a gente faz enquanto eles estão tirando foto, que a gente transforma num relatório. Pois bem, isso tudo, falando do impacto, né? Sim. Isso tudo teve um trabalho que a gente fez aqui em São Paulo, que foi promover a formação de alguns educadores de escolas de educação infantil, de creches também, e de abrigos, para que eles usassem essa metodologia para fazer uma escuta das crianças que eles atendiam, para que isso fosse levado como referência para a criação do Plano Municipal da Primeira Infância daqui de São Paulo. Uau, que legal. E aí a gente fez essa formação, eles fizeram essas escutas nos seus equipamentos e tal, a gente produziu o relatório de tudo isso, entregou na mão do grupo que estava criando esse Plano Municipal da Primeira Infância, e aí fez muito parte desse Plano Municipal da Primeira Infância, né? A gente vê que tem várias metas que estão totalmente relacionadas com o que as crianças estão falando. Tem até algumas das fotos e desenhos que eles fizeram no processo estão lá estampadas nesse plano. Que legal. E nesse caso, eles estavam na parceria desde do início da pesquisa? A prefeitura? Isso. Foi. Eles estavam, porque a gente já tinha feito outras oficinas e tal, era uma metodologia nossa, né? E aí, quando a gente soube que estava rolando essa construção do plano da primeira infância, a gente falou assim, não, peraí, vamos fazer uma escuta das crianças. Elas têm que participar da construção desse plano. Que legal. Ai, não vai dar tempo, tal. Não, dá tempo sim. Peraí. Que legal. Peraí que a gente faz, dá tempo. E aí a gente que, tipo, deu de presente, como se fosse, né? Tá, é isso que eu ia te perguntar. Já estava aqui pensando como a diretora executiva da rede. Como que... Tá, vocês viram que tinha um impacto grande e aí fizeram. Porque imagino que uma venda de projeto para a prefeitura é algo que demora, né? Nossa, não, imagina. A gente, tipo, deu de presente mesmo para São Paulo essa escuta. Tá. E aí depois, alguns anos... acho que no ano seguinte, inclusive, né? A gente, com o plano já aprovado, começando a operar e tudo mais... Tinha algumas metas específicas que diziam respeito à caminhabilidade nos bairros, né? Definiram alguns territórios educadores, e aí tinha que pensar uma reforma urbana. E aí a gente foi para alguns desses territórios educadores, aí já financiados por uma outra organização que trabalha muito com essa temática da primeira infância, para fazer algumas oficinas. Esse caso da Brasilândia, por exemplo, que eu contei, foi já nesse momento em que a gente estava já pensando na implementação. Então, para desenhar a intervenção urbana, né, que vai acontecer ali, essa melhoria para o pedestre e tal, para a circulação, a criança também tem que ser escutada. Ela também tem que fazer parte desse olhar, né, para a cidade, para aquilo que está sendo oferecido ou deixado de ser oferecido para ela, né? E aí só duas fotos, assim, que para mim exemplificam muito, que tem um nome maravilhoso. Uma que uma criança tirou a foto de uma pracinha que tinha, tipo, uma parte de balanço, uns brinquedos e tal. E a foto chama Balanço Quebrado Não Balança. Nossa, me arrepiou aqui. Não é? Caramba. E fala tudo. Gente, tudo. Direto e reto. Nossa Senhora. Fala tudo. Fala tudo. Olha a importância. Não, é uma sacada sensacional trazer o olhar delas. Faz todo sentido, todo sentido. Exatamente. E aí a gente pensa assim, nossa, tá falando sobre manutenção, tá falando sobre brincar, né? As praças, fala muita coisa, só uma foto simples, né? Pois é. E uma outra também que eu gosto muito é que é uma foto assim de uma árvore. Eles gostam muito do verde, né? Tem muita foto de coisa verde e de coisa colorida e tal. É uma que eu gosto muito também, que é essa árvore, ela tá dentro de uma grade de madeira, assim, para segurar, né? Para ela poder crescer. E aí a criança colocou o nome assim, árvore presa. Nossa! Gente, é muito gostoso ver a pureza das crianças, né? Assim, essa coisa muito fácil de ver. E muito legal ver que eles têm um olhar muito afiado para aquilo que está sendo. Então, assim, elas também produzem muito conhecimento e coisas que são relevantes para a intervenção na vida delas, né?
Total, Também são total. pesquisadoras. Também são pesquisadoras. Nossa, que sensacional, assim. Então, envolve todo mundo, né? De criança, adultos, e aí a depender do projeto, né? Que vocês têm o foco ou têm como parceiro, envolve. Muito, muito legal, Marisa, sensacional. E aproveitando essa parte dos resultados, eu sei que tem uma aba no site de vocês, que vocês colocam os relatórios, né? Dessas publicações que são públicas. Mas eu queria entrar agora nessa parte final da nossa conversa, um pouco o que fica brigando na minha cabeça, que é isso. Quando a gente fala, às vezes, de pesquisa, a gente lembra de universidade, lembra de conhecimento acadêmico, e aqui a gente está falando do terceiro setor, produzindo junto com os cidadãos uma pesquisa que tem super impacto positivo, né, para melhorar a vida das pessoas. Então, falando primeiro dos resultados, assim, vocês têm algum interesse, ou vocês fazem conversa com esse meio acadêmico, científico, dos resultados que vocês produzem? Ou não é o Depende. interesse? Porque é aí que eu quero Depende. entrar, entendeu? Não, a gente faz sim, mas depende, né? Uhum. Eu acho que assim como você bem falou, assim, né? Fazer um trabalho com a política pública é muito longo, demorado, exige muita negociação e tal. Da mesma forma, funciona com a universidade, né? Sim, A universidade tem um tempo próprio, que eu não vou nem dizer se é bom ou se é ruim, mas assim, tem os tempos próprios para fazer a produção de conhecimento, a publicação e tudo mais. Então, nem sempre a gente consegue fazer esses trabalhos em diálogo com a universidade. uhum. Porque, às vezes, por exemplo, esse mesmo do Olhar das Crianças que eu contei agora, né, para o Plano Municipal da Primeira Infância, seria Sim, ótimo se a gente pudesse ter se aproximado de algum grupo de estudo que pensa a cidade, que pensa urbanismo, que pensa, enfim, várias áreas do conhecimento que poderia trazer, né? Mas, tipo, não deu tempo, né? Assim, não, é precisava fazer totalmente diferente. rápido. Uhum. Então, tem um pouco essa variável do tempo. Tem um pouco também uma variável de mais metodológica, talvez, né? A Uhum. universidade muitas vezes, e também não é uma crítica, né? A universidade, assim, a universidade muitas vezes passa bastante tempo numa construção mais teórica, Uhum. e a nossa forma de atuação, ela é muito mais da experiência prática, do Perfeito. engajamento, né? Assim, eu acredito que são duas coisas muito complementares. Uhum. Então, assim, sim, a gente tem desejo, a gente já fez, né, parcerias com a universidade. A gente tem, inclusive, cada vez mais se aproximado de alguns trabalhos com universidades, mas entendendo também qual que é a expertise de cada um nesse processo, né? Uhum. Perfeito. Eu não conheço, pode ser um desconhecimento meu, tá? Nenhum grupo acadêmico que tenha esse mesmo dinamismo que a gente tem Sim. de reunir grupos de pessoas, porque é um pouco uma característica meio de movimento social, assim, né? O que a gente vai fazendo, assim, de Sim, sim. capilaridade, de trazer as pessoas, né? Esse Uhum. processo bem ativista, assim, né? De Uhum. envolver pessoas para entenderem melhor o seu território e atuarem e tal. E existem métodos científicos, né, que fazem isso, né? Pesquisação é um desses métodos que eu amo de paixão, é tipo a referência, né? Quando eu vou para a universidade, né, para a academia, eu uso isso como método de referência. Mas o dinamismo, né, que a vida real e a Sim. vida, sei lá, da incidência demanda da gente é mais rápido do que o tempo acadêmico. Então, quando a gente Uhum. se envolve mais com a universidade, são em processos que a gente não tem tanta, não exige tanta velocidade, não exige, né, tanto dinamismo assim. Uhum. Não, Ou que a gente perfeito. pode ter um tempo mais alongado mesmo, né, para fazer uma etapa mais imersiva, né? Eu acho que tem uma pesquisa que a gente faz, a gente está agora começando a quinta edição dessa pesquisa, que chama Vetores da Comunicação Política em Aplicativos de Mensagem.
a gente não faz parceria com uma universidade específica, mas a gente tem um conselho da pesquisa, que tem pessoas de universidades de vários lugares do Brasil, mas não só também, tem também de outras instituições da sociedade civil. É uma parceria que a gente tem com o Internet Lab, para entender sobre como as pessoas vêm trocando sobre política nesses aplicativos e qual que é a influência ou a não influência, enfim. Legal, legal. Então tem diálogo, e a gente gosta, mas com limites. Com limites. Não, perfeito. Eu super entendo. E acho que é o que você falou no início, né, dessa resposta. Cada um no seu quadrado também, né? Assim, não no sentido, você não vai pôr o dedo aqui, é mais na questão das expertises, dos perfis, né, das exigências. Eu tenho conversado com muitos pesquisadores de universidade até aqui no podcast, que muitos falam assim, poxa, eu entendo a importância não só da participação social, da interação com o terceiro setor, mas também da comunicação e divulgação científica, mas é muito difícil pedir tudo isso para uma pesquisadora, né? Porque também tem as demandas ali da universidade, a pessoa está na pós-graduação, tem as aulas, tem as coisas ali para fazer. Tem a questão ali também do que eles são exigidos de publicação, então eu entendo, né, que a gente não tem que ter uma pessoa que faça tudo, e essa que é a beleza, né, de ter o terceiro setor com esse dinamismo tudo. Acho que a minha questão aqui é como que a gente fomenta mais essas parcerias, esses diálogos, mesmo sabendo que em alguns projetos, em alguns momentos, aquilo não vai acontecer, porque é isso, cada um também tem o seu tempo diferente, precisa entregar coisa, mas também não ter nada de contato eu acho ruim, né? Ao mesmo tempo que também trazer o setor público para essa conversa, o setor privado, né? Então, acho que é um pouco disso. E uma curiosidade que eu tenho, que eu já ouvi de uma entrevistada aqui, que ela é do terceiro setor, ela está fazendo pós-graduação, e ela fez uma pesquisa, mas não com caráter acadêmico, assim, não pela pós-graduação dela. Ela fez como profissional do terceiro setor, mas ela tem esse background, né, de fazer a hipótese, de fazer os métodos, a análise, e ela foi questionada por pessoas do terceiro setor porque ela não era assim, mas cadê seu Lattes? E aí eu queria saber se vocês já foram confrontados alguma vez por isso, por ser uma instituição que não é a universidade, está produzindo pesquisa. Já. Jura? Ai, gente, vocês acabam com o meu coração. Não, mas me conta, que daí é isso, a gente tem que saber essas histórias para combater esses preconceitos. Vamos lá. Assim, já não foi uma vez só. Tem algumas instituições que são, eu vou chamar de tradicionais, talvez. Tradicionais no sentido de achar que a universidade é o lugar do conhecimento, assim, o único lugar do conhecimento, né? E não que não seja um lugar do conhecimento, né? Lógico que é, mas... Mas não é o único, né? Mas não é o único. E tudo que eu tava contando até aqui, de falar, sei lá, uma criança de 3 anos, 4 anos, sei lá, que tirou a foto do balanço quebrado num balança, né? Acho que... Mais claro que isso, né? Não tem como, né? Mas, assim, já teve questionamento, já teve projetos que a gente não pôde fazer, por exemplo, algum edital, né, aberto para se inscrever. A gente não pôde participar porque não tem nenhuma pessoa na nossa equipe que tenha doutorado. E aí isso era um critério de seleção. Nossa. E isso é muito doido, assim, se eu parar para pensar, a Ana Lima mesmo, né, que era a nossa diretora lá do Instituto Paulo Montenegro, cara, ela foi CEO do Ibope, eu sei lá, muitos anos. Sim. Ela tem mais de 40 anos de carreira de pesquisa, assim, né? Mas ela não tem nenhum mestrado. Isso, na minha visão e na visão de muitas pessoas no campo do terceiro setor, não faz dela uma pessoa menos capaz de fazer pesquisa. A Ana é uma pessoa incrível. Claro que não. Ela tem muito conhecimento acumulado nessa área, muito mais do que muita gente que tem um doutorado exibindo por aí, sabe? Nossa, com certeza. Não tenho dúvidas. Então, assim, a gente se questiona bastante sobre esse lugar do título versus a credibilidade que as pessoas têm, né? Para se posicionar, para poder produzir pesquisa e essa pesquisa ser reconhecida, assim.
Esse ponto que você falou é bem isso, esse hype, não é hype a palavra, mas esse estigma da credibilidade, né? Isso. Essa coisa, nossa, que absurdo, né? Como que a gente desconstrói isso? Que tipo de resposta que você dá quando vem, assim, uma Depende. educada? Eu adoro, o título desse episódio vai ser Depende. Eu adorei, gente, eu adorei. Depende um pouco da paciência no dia, né? Sim, sim. Olha, ultimamente eu vou dizer que a minha tá curta também. Nossa. Mas geralmente a gente vai pelo viés mais pedagógico, assim, né? Por exemplo, tudo isso que eu contei para você aqui, né? Dessas experiências todas que a gente tem, essa ideia de que qualquer pessoa pode ser produtora de conhecimento, qualquer pessoa pode ser pesquisadora, é algo que a gente carrega como um princípio pessoal e institucional. E aí, a gente tenta sempre, nas nossas trocas, né, com outras instituições, outras pessoas, outros pesquisadores, reforçar esse lugar de que qualquer pessoa pode ser pesquisadora, qualquer pessoa pode construir recomendações sobre o seu território, né? Desde que elas tenham acesso a determinadas ferramentas, determinados conhecimentos técnicos, e que a gente pode oferecer isso, né? A gente não precisa trancar isso a 7 chaves, né? A ideia é que a gente democratize Sim. o conhecimento e a produção dele, assim, né? Não é democratizar só a informação, né? Mas é a produção dessa informação também. E a gente acredita que isso é uma forma, inclusive, de qualificar as pessoas para poderem ser mais críticas em relação àquilo que elas estão consumindo de informação, né? Acho que não preciso falar muito sobre o desafio que a gente está vivendo hoje em relação a isso, né? Pois é. O lema de vocês, não é? O conhecimento que transforma, é Conhecimento isso? transforma, É exatamente. muito bonita essa frase. Acho que diz tudo, né? Do Exato. propósito, assim. E aí a resposta geralmente para quando as pessoas é um pouco assim, tipo, que pena, né? Que pena, porque a gente acredita que o conhecimento transforma e que todas as pessoas podem produzir conhecimento, né? Não, é uma ótima resposta. Vou deixar aqui na minha caixinha de repertório também. Pode usar à vontade. Muito bom, Marisa. Nossa, episódio incrível, foi uma troca muito boa. Obrigada mesmo por compartilhar, por ter topado participar. Eu desejo bastante sucesso para vocês. Vou deixar aqui na descrição todos os links, né, do site, do Instagram, do seu LinkedIn também. Mas eu queria que você deixasse uma palavra final, chamar o pessoal para conhecer a rede. E é isso. Obrigada mesmo. Eu é que agradeço, foi super gostoso poder fazer essa troca com você. É muito bom poder estar num espaço, né, com uma troca tão aberta e falando sobre o que a gente acredita, né? O que a gente acredita nesse trabalho de produção de conhecimento. Acho que o principal recado assim, que eu deixaria para as pessoas é de que ao ler uma pesquisa, ao produzir uma pesquisa, elas também se questionem: será que elas estão engajando pessoas que poderiam estar engajadas nesse processo? Né? Como que a gente envolve, ou quem eu estou pesquisando, ou, enfim, pessoas que podem fazer alguma coisa com esses resultados dessa pesquisa, né? Como que eu posso trazer isso para uma função social mais intensa, sabe? Acho que esse seria o grande convite, que eu acho que é o convite que a gente tenta trazer para a reflexão de todo mundo quando a gente faz os nossos processos participativos, né, na rede de conhecimento social. E é isso, fica aqui o convite para conhecerem. A gente tem um site, que é conhecimentosocial.org. Lá a gente tem todas as pesquisas públicas que a gente já divulgou até hoje. Tem também alguns materiais sobre as metodologias que a gente trabalha, tem um eixo específico da perguntação, tem da pesquisa Juma, Juventudes e a Pandemia também, que eu falei aqui. Enfim, tem muito material lá, porque também a gente acredita que tem que ser livre e aberto para as pessoas utilizarem. Tem também um manual, se quiserem fazer metodologia do olhar das crianças, para quem quiser usar essa ferramenta. Enfim, tem muita coisa no nosso site.
E a gente está em várias redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo. É só vocês procurarem. Rede Conhecimento Social. É rede sem o D, tá? É Rede Conhecimento Social, não é Rede de Conhecimento Social. Boa. Então é só procurar esse perfil em todas essas redes sociais. Até TikTok a gente tem também. YouTube também, né? YouTube também. E tem lá, dá para conhecer toda a equipe no nosso YouTube, que tem uma série super legal que a gente fez para apresentar quem são as pessoas que estão por trás desse trabalho todo. Maravilhoso, Mar. Nossa, muito obrigada. Adorei a conversa. Obrigada mesmo. Estamos em contato. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Um beijão, até mais. E para você que chegou até aqui comigo, muito obrigada por escutar até o final. Eu peço que você, se você gosta, se você acompanha aqui o Impacto Científico, que deixe a sua avaliação no Spotify ou no outro tocador de podcast que você prefira. E também deixe comentários e sugestões nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn ou Instagram, @Impacto Científico, ou se preferir, pode mandar um e-mail para comunidade@impactocientifico.org. Eu estou adorando receber várias mensagens e carinho de vocês e com várias ideias aí para os próximos episódios. É isso e até a próxima semana.